Graça e paz, amados irmãos da Igreja Presbiteriana Memorial em Muribeca. É um prazer estar com vocês mais uma vez e podermos meditar na palavra do Senhor. E eu gostaria de convidá-lo dessa feita a abrir a sua Bíblia comigo na primeira carta de Pedro. Veja comigo, 1 Pedro, capítulo 1, os versos 1 e 2. 1 Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2 diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus amado, obrigado pela tua santa palavra, Deus. Ajuda-nos a compreendê-la. Ajuda-nos, Senhor, a sermos edificados por ela. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa a tua igreja. É o que nós te oramos. Amém. Todas as pessoas, em todos os lugares e em todos os momentos, têm algo em comum: o sofrimento. Sejam judeus ou cristãos, muçulmanos ou hindus, ateus ou idólatras, as lágrimas são todas iguais. Charles Swindoll estava certo quando escreveu: culturas fluem e refluem, nações ascendem e caem, e grupo de pessoas vêm e vão. Mas o sofrimento transcende todas as culturas, invade cada nação e traduz a mensagem de dor a cada pessoa que já viveu. O que as pessoas precisam é de esperança em um mundo hostil. É exatamente esse o nosso tema. A primeira carta de Pedro, irmãos, ela foi escrita aos crentes dispersos, marcados pelas chamas da perseguição. Eles viviam em circunstâncias sombrias, mas Pedro não tenta estimulá-los com pensamentos positivos. Em vez disso, ele insta os seus leitores a voltarem sua atenção para o céu, o que lhes permite ver além de suas circunstâncias e de encontrar uma nova esperança em sua vocação celestial. Pedro é um apóstolo inspirado, e o que ele escreveu é palavra de Deus. A sua carta foi dirigida não apenas aos cristãos da Ásia, mas a todas as igrejas de todos os séculos por meio do Espírito de Cristo. Assim, um apóstolo, ele começa a sua carta incentivando seus leitores a rever sua posição diante de Deus. Eles são eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Nessa breve saudação, Pedro mostra aos seus leitores que a graça e a paz de Deus serão multiplicadas, independentemente do caos que esteja enfrentando. A sua carta expande a bênção que é destilada em sua saudação. Vejamos, portanto, em primeiro lugar, irmãos, que os cristãos vivem um mundo hostil. Entre todas as religiões pagãs do mundo romano, o judaísmo era a única religião legal não obrigada a oferecer sacrifícios ao imperador. Em vez disso, eles poderiam oferecer orações em nome do imperador. Enquanto os cristãos eram vistos como uma seita do judaísmo, os romanos os consideravam sob essa cobertura de isenção e proteção. Mas quando a sinagoga começou a expulsá-los, o cristianismo assumiu então uma identidade distinta, composta de ambos, gentios e judeus, que perderam a sua proteção legal e se tornaram alvos da perseguição romana. Esta era a situação dos cristãos que viviam na Ásia Menor, a atual Turquia. As palavras de Pedro são destinadas não apenas para confortar estes crentes no seu sofrimento, mas também para prepará-los para as ondas posteriores de perseguição. Pedro se dirige aos seus leitores, aos moradores de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, no verso 1. Essas igrejas podem ter sido fundadas por convertidos no dia de Pentecostes, quando Pedro pregou e quase 3.000 foram acrescentados à igreja, Atos 2:9, ou pelas viagens missionárias do apóstolo Paulo, em Atos 16 e Atos 19, ou através de uma combinação dessas coisas.
Porém, é interessante, irmãos, observar que antes do apóstolo Pedro informar a localização dos destinatários, ele descreve a posição espiritual, social e política. Eles são dispersos. Eles, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, verso 1. A palavra dispersão aqui é diáspora em grego. A diáspora é um termo técnico que se refere à dispersão dos judeus em todo o mundo pelos cativeiros assírios e babilônicos. Tiago usou o mesmo termo ao se referir aos crentes judeus espalhados em Tiago 1. Contudo, Pedro usa o termo no sentido figurado, não se referindo aos judeus literalmente deslocados, sua terra natal, da Judéia, mas a todos os cristãos, judeus e gentios, que, impulsionados pelas perseguições, eles acabaram fugindo para outras regiões, diz Atos 8 e Atos capítulo 11. Então, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Como as áreas geográficas mencionadas na sua saudação indicam, essa carta teve uma circulação muito grande. Havia pelo menos 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que 30 anos mais tarde receberam a revelação especial do próprio Cristo ressuscitado, em Apocalipse capítulo 1 e no capítulo 2 e 3 também. Havia outros lugares notáveis na Ásia Menor, irmãos, como Colossos, que Pedro nem sequer mencionou. Então ele estava escrevendo para um grande número de crentes espalhados como estrangeiros espirituais ao longo de uma região hostil e pagã. Os leitores de Pedro, eles não deveriam se ofender com o termo dispersão ou espalhados. Pelo contrário, eles deveriam se alegrar por ser um título de honra. Eles são da diáspora, porque são o povo de Deus, espalhado pelo mundo. Jesus havia olhado com compaixão as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas sem pastor. Mateus 9,36. Ele veio para reunir então o seu pequeno rebanho, incluindo outras ovelhas que não são do aprisco de Israel, de João 10,16. Pedro escreve então na certeza alegre de que os gentios na Ásia Menor, eles são parte do rebanho do Senhor. Eu quero dizer para você hoje que não importa de onde você veio, você também é parte do rebanho do Senhor. E Pedro aqui dirigia um público grande, porque a perseguição romana havia varrido o império. Os crentes em todo lugar iriam sofrer. Logo, o apóstolo queria que os crentes se lembrassem de que, em meio ao sofrimento, eles ainda eram os eleitos de Deus e que, como tal, eles poderiam enfrentar a perseguição com uma triunfante esperança. 2 Timóteo 3,11 diz: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Em Hebreus 10,35 diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Eles são forasteiros, diz o texto, aos que são forasteiros da dispersão. O termo forasteiro é uma referência aos estrangeiros e refugiados ou residentes temporários. Como estrangeiros não pertencemos a este mundo hostil. A igreja é composta de estrangeiros e peregrinos espalhados por toda a terra, longe de seu verdadeiro lar no céu. Nas palavras de Jesus, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Ou seja, nosso comportamento deve ser distinto dos moradores deste mundo. Entretanto, Pedro deixa claro, irmãos, como fez Jesus, que não devemos nos tornar eremitas e enclausurados no mundo, mas viver de tal forma que os outros possam ver Deus em nossa vida. Nem devemos viver separados da igreja, como indivíduos, mas em comunidade, como povo de Deus.
Não devemos viver no mundo e ir à igreja, mas viver a igreja e ir ao mundo. Assim, a palavra forasteiro, ela significa que somos estrangeiros neste mundo mau. Os cristãos são peregrinos em busca do verdadeiro lar celestial. E Pedro trata sobre esse assunto várias vezes em sua carta. Observe, ele disse em 1 Pedro 1,6: Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. 1 Pedro 1,17 diz: Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Em 1 Pedro capítulo 2, ele diz: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. As ideias de esperança, irmãos, céu, a segunda vinda de Jesus Cristo e a glória futura são destaques em 1 Pedro em várias passagens de sua carta. Além disso, Pedro repetidamente ele mostra que os incrédulos eles serão julgados por Deus. Ironicamente, irmãos, esses peregrinos errantes herdarão a terra, enquanto que aqueles que pensam que podem reivindicar o mundo vão perdê-lo no julgamento de Deus. Tudo isso é mais prático para aqueles que estão sofrendo, especialmente quando você olha ao redor e parece que pessoas mais são bem-sucedidas, enquanto os cristãos, tementes a Deus, estão padecendo. E você talvez se pergunta: vale a pena seguir a Cristo? Será que vale a pena? É claro que vale. Paulo diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Como estrangeiros espirituais, o mais importante para os leitores de Pedro não era a sua relação com o mundo, mas a sua relação com o céu. Descrevendo a esperança de Abraão, o autor de Hebreus disse: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ele diz isso em Hebreus 11, 10. E Jesus Cristo disse que voltará para nos buscar, pois a nossa pátria está nos céus, meus irmãos. Na verdade, o mundo é uma ponte. O homem sábio irá passar por ela, mas não vai construir a sua casa sobre ela. Isso é o que Pedro está ensinando. A nossa vida na terra é temporária, mas a salvação do Senhor é eterna. É por isso que Pedro encoraja os seus leitores que sofrem a concentrar-se na esperança desse grande dia, quando nosso Salvador retornará do céu para nos buscar. Amém, meus irmãos. Nós vamos dar uma parada aqui no nosso estudo. No próximo sermão, nós continuamos vendo o versículo 2. E eu gostaria de orar com você nesse momento. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua santa palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus bendito. O Senhor é o Deus da graça, o Deus da glória, o Deus que nos enche de esperança nesse mundo caído, nesse mundo de tanto sofrimento e de tantas dores, ó Pai. Abençoa o teu povo, conforta a tua igreja, derrama da tua graça sobre a vida da tua igreja. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Ó Deus, e que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, e as mais doces consolações do Espírito, sejam convosco, meus queridos irmãos, e convosco permaneçam, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe.